Como vão? Estamos em mais hashtag mulheres. Hoje vamos apimentar a situação, mas não estou falando sobre comida, estou falando de relacionamentos. Vamos dar uma apimentada? Dicas no programa de hoje com a sexóloga Ellen Machado. Não percam por nada. Hashtag mulheres. Como nós falamos no começo, estamos aqui no programa de hoje para dar uma apimentada nos relacionamentos. E vamos entrevistar a Ellen, sexóloga. Então convida aí o marido, o namorado, se observa, porque o relacionamento também tem muito a ver com a gente mesmo, se relacionar. Então Ellen, a palavra é sua, nos fale de você, fale como é essa profissão e como que nós devemos saber em que momento devemos procurar uma sexóloga. Como é a sua consulta? Obrigada pela oportunidade de estar falando com todos aqui, o pessoal que segue vocês, o pessoal que prestigia. Falar um pouquinho da sexualidade, ela é tão importante, eu acho tão grandioso isso, e tanto é que eu fui fazer uma especialização para poder trabalhar no segmento. O que o sexólogo estuda? É bem interessante isso, porque às vezes as pessoas ficam com aquela dúvida e aquele medo. Será que eu tenho que fazer um exame igual o médico? Não. O sexólogo, ele estuda a sexualidade e a história, para a gente compreender um pouquinho o processo de como as culturas foram trabalhando a sexualidade é a religião, a sexualidade é a fisioterapia, ginecologia e urologia, porque eu tenho que compreender como que o corpo reage, quais são os processos que vai ter no processo de relação, a sexualidade e o direito devido à linguagem de abusos, para conseguir encaminhar essa pessoa, orientar ela também, e a sexualidade e a psicologia, porque cada ser é único. Não adianta falarmos que existe um manual específico do ser humano, que não tem. Se existisse um guia específico para desenvolver a sexualidade de uma pessoa, tinha alguém milionário que daí teria ali o manual autorresolvido. Não, cada ser é único e cada processo de resposta é única. E o sexólogo em consultório trabalha todo o processo educacional, ao mesmo tempo orientando processos fisiológicos, por que nós somos seres sexuados, qual que é o processo de estímulo, qual é a necessidade de nós termos esse processo de relação, porque se nós não temos um processo chamado descarga orgástica, nós acumulamos a nossa garganta e apertos no nosso coração. Então nós somos esses seres sexuados e temos essa necessidade de resposta no processo íntimo, por causa dessa energia. Se nós não desenvolvemos essa energia, nós vamos sendo seres cada vez mais depressivos, angustiados, nervosos, estressados, enfim, é o que nossa humanidade está vivendo. Exatamente pela falta de informação. Quando nós falamos em sexualidade, todos pensam, é ato sexual? Não é. A sexualidade é um ser por completo. É a forma como você se porta, é a forma como você fala, é a forma como você se movimenta, a forma como você respira, como você trata o teu próprio corpo, como você se relaciona com outras pessoas. Tudo isso é sexualidade. Nossa. Se ela não estiver em equilíbrio, eu não consigo ter o processo de descarga orgástica, eu não consigo ter satisfação comigo e impossível ter satisfação com alguém. Então Ellen, é muita coisa. Pessoal, vocês perceberam que não dá para perder um segundo só desse programa? Porque é bastante informação. Muita informação. Como é amplo mesmo. Sim. E quando você falou assim que o ser humano está passando por esse processo de depressão, ansiedade, né? Todo mundo coloca a culpa no trabalho, no dinheiro, né? E veja, aí tá mais um dos porquês que a gente tem que se cuidar e ver a nossa sexualidade com esse olhar que a Ellen está nos trazendo hoje. É isso aí. Precisamos trabalhar esse processo. Isso. Então, com vocês, hashtag mulheres, até o próximo bloco.
de Axis, ela vai trabalhar uma faxina no HD mental. Você tirar tudo que está pesado e trazer uma qualidade de vida, uma qualidade de bem-estar, de uma forma que antes você ainda não estava desfrutando. Quando você amplia os seus horizontes, você vai ver novas possibilidades. É uma terapia relativamente nova aqui no Brasil, mas ela já existe há mais de 20 anos com resultados e relatos cientificamente comprovados. E eu convido você, quer mudança na sua vida? Então procure uma sessão de barra de Axis. Estou aqui para te atender com qualidade, com um ambiente agradável e novas possibilidades. Venha você para a barra de Axis. Que delícia, gente! Novamente, hashtag mulheres aqui com vocês. Eu sei que tá todo mundo aí com uma vontade enorme de mandar perguntas, mas eu tenho certeza que nós nos preocupamos com isso, porque nós temos muito a aprender. E eu quero, assim, que você conte para nós, assim, já pegando um gancho aqui com relação a libido, a sexualidade. Por que o homem é mais liberado quanto a isso, ele sente mais isso, e a mulher geralmente se reprime, se fecha? Já desde criança vem isso, vem uma cultura. Será que é só no Brasil, é fora do Brasil? Você pode colocar para nós? Claro, o prazer é meu por estar aqui com vocês. E a educação voltada para a sexualidade ou a orientação, ela é um tabu em todos os mundos, em todo o país, em todos os cantos do planeta. Porque falar de sexualidade ainda é vinculado com o erotismo, ainda é vinculado com o ato sexual. Então, desmistificando um pouquinho ainda a diferença aqui do Ocidente lá para o Oriente, que falam da sexualidade entre o ser e a alma, troca de energia, as duas pessoas que se amam completam, se formam uma só. E aqui a gente ouve em algumas religiões, os dois formam um, mas não orientam o que é os dois formarem esse um. E a sexualidade é a energia dos dois, não é os órgãos íntimos unidos, é sim aquela identidade num processo de prazer, amor, é a mente, é o corpo, e sim a região íntima também num processo de resposta íntima. Mas por que os homens são mais liberais assim no corpo? Porque desde pequeno, quando o membro é exposto, ele aparece, o membro masculino é diferente do feminino, então tem um processo de exposição, e essa exposição é incentivada. Aí, guri, nossa, não sei o que, é uma brincadeira. E se a menina está encostando na sua região íntima, está naquele processo de descoberta, ela é sempre reprimida, não pode, não deve, é sujo, é errado, é pecaminoso. Tira a mão daí, menina, que é isso? Então você já feio, é vergonhoso. Então você já é podado de se conhecer. Então, no consultório, eu percebo que muitas pessoas não conseguem nem olhar no espelho na região íntima, que se acha feio, horrível, e daí você fica pensando, nossa, então eu nem reconheço, eu não tenho ideia como é minha região íntima, e como que eu quero, num processo de dividir o que eu tenho de precioso com alguém, eu desconheço e exijo que a outra pessoa me dê prazer no mesmo processo. Então, o processo de educação sexual, ela deve ser levada em conta que o conhecer o próprio corpo é em primeiro lugar. Então você pode orientar, não podar, não dizer não faça, não deve, não. Olha, quando você estiver conhecendo o seu corpo, seja quando você conhecer sozinha, faça na frente das outras pessoas. É um processo de a pessoa falar, é legal, mas eu não preciso expor para os outros. Sim, é mais íntimo. É mais íntimo, você... é o teu eu, é o quanto é precioso. Você não poda isso de você sentir esse prazer. E eu ensino esse processo também para todas as mulheres de você autoconhecer o seu corpo através do seu toque. A palma da nossa mão, ela tem um poder de leitura do nosso corpo. Então, quando você vai tomar o seu banho, espuma bem a mão, passa, faz a massagem corporal, essa massagem do sabonete, a massagem do hidratante, vai fazendo com que a tua mão tenha uma leitura corporal. Muitas vezes as pessoas chamam o sexólogo para fazer orientação em época de Outubro Rosa, e daí tem o autoexame. Como é que eu vou fazer um autoexame se eu vou fazer um movimento que eu nem sei como que é o meu corpo? Aí eu vou sentir de tudo. Tudo que seria ruim, eu tô sentindo. Nossa, tem nódulo, dói, incomoda. A pessoa fica em pânico. Ela nunca se
toca. Nunca tocou o corpo. Então eu falo peitoral unissex, masculino, feminino, movimento circular. Esse movimento circular, eu tô fazendo uma leitura do meu corpo. Se um dia eu fizer uma massagem e sentir uma dorzinha, aí você vai lembrar, não, isso foi num momento mais caliente, então foi uma pegada mais intensa. Tá. Fiz um movimento, não, mas eu não tive isso. O que pode ser? Posso olhar na frente do espelho, pode ter um roxinho, bati, incomodou. Mas se eu faço uma massagem, teve uma dorzinha ou está sentindo mais rugosa a pele, pode ser um processo de pele mesmo, uma alergia, que dependendo do que você higieniza a sua lingerie, pode dar alergia. Sim, também. Lógico. Então tem várias coisas a serem investigadas. O emocional também. O emocional, né? O corpo ele fala. E você vai sentir isso. Se algo você percebe diferente nessa leitura corporal, é lógico que nós indicamos sempre um exame anual para você ver todo o processo de investigação do teu sangue, como você tá, fazer os preventivos, o colo de útero, então cuidar do corpo. Mas ao mesmo tempo, esse cuidar, quando você faz essa leitura numa massagem corporal, você libera o teu corpo para outra pessoa tocar. Se eu não tenho uma massagem, eu não reconheço o meu corpo, quando alguém toca em mim é invasivo. Eu não tenho uma entrega. Você vai ficar tensa. Então é um processo que não te dá prazer. Então é isso que as mulheres têm um pouquinho de desvantagem por não conhecer o próprio corpo ou ser podado disso. Quando eu vou dividir isso com alguém, eu ainda não estou tão à vontade para que a pessoa possa também trocar esse processo de carícia. Então é muito amplo e é lá de um pequeno toque. E quando eu falo do olhar, você olhar no espelho de uma forma que não tenha só as críticas, porque a gente olha no espelho, daí a gente tá olhando lá, não, eu tenho que retocar aqui, tirar minha sobrancelha. Nossa, minha raiz, eu tenho que retocar urgente. Olha uma barriguinha. Nossa, meu pé de galinha. Ai, quanto bigode chinês. E isso que eu tô só no rosto ainda. Ai, daí nossa, vai descendo. Caiu. Nossa, eu tô com uma mancha. Meu Deus, celulite. Pança, tô com a barriga dobrando. Ai. E a gente começa assim a se acabar. E quando a gente faz isso com a gente, só julgando o que a gente não gosta, você está se sabotando, você está trazendo algo que você está evidenciando de ruim. Bloqueando a tua mente já. Então, qual é o exercício que eu indico? Sempre que você olhar no espelho, eu sei que você tem muitas coisas que você quer melhorar e você pode, mas olha na menina dos olhos. Traga esse olhar no espelho. Na essência. Faça você dilatar essa menina. Por que existe filme, existe livros falando da menina interior ou da leoa interior ou do leão, é unissex? É porque quando você trabalha essa dilatação de pupila, dependendo da claridade que você tá, você percebe o animal que nós somos de verdade. E nós temos células vivas e elas são multiplicadas e mudadas em grande performance diariamente. Imagina num mês. Imagine 6 meses e 1 ano, o quanto nós mudamos. E as pessoas chegam e falam, nossa, você não é mais a mesma. Ainda bem, porque eu mudei, evoluí, cresci, aprendi. Então, esse é o segredo. Então é você saber que você muda, você tem décadas... pessoas têm décadas, tem pessoas que têm meses, semanas, dias, independente do tempo que você tenha com alguém, você mudou, você aprendeu algo. Então por isso que na sexualidade existem sensações novas, existe a aceitação do seu eu, por isso que também algumas pessoas no processo de aceitação de como você é, porque ninguém é igual a ninguém. Somos únicos. Não tem ninguém igual a ninguém. Podem tentar fazer um clone, tentar aproximar a cor de pele, cabelo, fazer um boneco de você. Parecido. Não vai ser igual. Então, esse tratar-se como ser único é que vai fazer você ser esse ser único. E lembrando que o dia de hoje é importante, a gente não sabe se tem o amanhã. Então, esse mistério da vida, ela não é falado, não é trazido assim de uma forma que as pessoas percebam a importância do dia de hoje. Quando você perceber a importância do dia de hoje, o valor que você tem, é a luz que irradia, é a sensação de prazer, é o processo que você consegue reduzir o nível de estresse, fazer com que equilibre o teu cortisol, fazer com que você possa realmente perder o peso quando você quer, faça você ganhar massa, faça você equilibrar o teu corpo, quando você consegue trabalhar o seu eu. Então, na sexualidade, que é o ser por equilíbrio, é o ser triuno. Ele vai fazer esse equilíbrio ser em todas as áreas. Então, se você percebe que o filho não obedece tanto, um superior tem feito algumas coisas que você não gosta, ou alguém subordinado não está lendo ou não está compreendendo a sua mensagem, é que a tua sexualidade não está em equilíbrio.
Um bichinho de estimação e a melhor idade são os melhores termômetros se você está em equilíbrio ou não. Porque o bichinho de estimação, você percebe assim, de repente ele pega e faz xixi no lugar errado. Você fala assim, meu Deus do céu, que raiva, né? Que você sabe que não pode te distrair. Quando você está no nível de estresse elevado, o bichinho sente tanto a repulsa da tua energia que na hora ele vai fazer alguma necessidade ou aprontar alguma coisa. A melhor idade é aquele processo de, mas você tá tudo bem? Ou ligam pra você, tá tudo bem mesmo, filha ou neto, enfim. É aquele processo sensitivo da sensibilidade, o quanto você tá carregado. E daí as crianças, então, crianças que às vezes você chega perto, berram, você fala assim, meu Deus do céu, o que acontece? É um processo da tua energia, você tá muito porque nós carregado. somos uma energia. Então, e atraímos o que a gente... essa energia atrai, né? É uma troca. Então, precisa trabalhar esse equilíbrio. E daí quando você começa a trabalhar esse equilíbrio, desde a forma de você respirar, você se olhar, você se sentir, isso eleva também ao processo de aceitação do outro, de troca, de estímulo. A tua leitura corporal é outra, você aproxima quem vai somar, você consegue neutralizar quem não faz tanto parte para você não ser puxada, porque o equilíbrio precisa dessa ponte. Sim. A gente precisa ser cobrado, a gente precisa ser sacudido, porque senão nós ficamos numa zona de conforto completa. Não tá bom, estagnado. Não tá bom, numa relação. Tá ruim, mas tá bom. Tá numa relação complicada, mas é melhor, tá bom, deixa. Então quando você vai ver, o dia passou, uma década passou e vocês não têm uma história legal para vocês lerem juntos ou para vocês relembrarem e terem satisfação. Então, o marco é o dia de hoje. Então, vamos zerar então ali e começar agora. Quero começar a estar me sentindo bem, aproveitando a oportunidade que eu tenho do agora, me tratar da melhor forma e depois compartilhar isso com o outro. Existem também alguns livros antigos e também bíblicos, né, que falam pra gente assim, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si. O amar a Deus sobre todas as coisas é que tem uma energia maior que a nossa, algo que a gente não consegue, a gente não tem esse domínio. Mas amar o outro como a si é muito bonito de se falar, mas que pessoa que está se amando e se cuidando? Eu faço de tudo pelo meu filho, pela minha filha, ela é minha vida, eu faço de tudo pelo meu marido, meu namorado, ele é meu, nossa, para mim, enfim... Peraí, mas você tá cuidando de você? A pessoa está assim, ai meu Deus, que essa vida não tá definhando, o corpo tá falando. Peraí, se você não cuidar de você em primeiro lugar, você nunca vai ser uma boa mãe e um bom pai. Se você não se amar em primeiro lugar, você nunca vai ser o melhor amante ou você a melhor amante. Se você não estiver em primeiro lugar, você não tem força suficiente para você ter um bom trabalho. Você não tá tendo a postura para você ter recepções financeiras daquilo que você vive. O equilíbrio faz irradiar e você tem todas as condições que você precisa. E é incrível porque é um mistério da vida. Quando você parece que é mesquinho, começa a se olhar bem, se cuida, as outras pessoas querem fazer parte daquele núcleo, elas querem estar próxima de você. E isso é uma troca de energia, você valoriza o trabalho daquele outro. Você leva. A postura do filho, do subordinado, do superior vai ser outra, vai te dar mais funções, mais cargos, ou até mesmo você vai compartilhar essa educação que a gente vem de histórias, vem um histórico enorme da nossa criação. E pra gente passar isso pra frente, numa modernidade, porque tudo tá mudando, não é a mesma história que tá acontecendo, a gente fica perdido querendo só proteger o outro, mas não consegue passar a mensagem a partir do momento que eu não tô bem comigo. Eu digo assim, Ellen, que tem que ser muito leve isso. E você falando, assim, eu vou me identificando e vendo, quem me conhece sabe o quanto eu falo do viver hoje. Sim. Porque eu só tenho agora. Só. O passado me serviu de lição, de crescimento, de mudar de fase, né? E se não mudei de fase ainda, eu tenho que procurar isso, mas eu só tenho agora. Eu semeio agora para colher depois também. Então, você colocando assim, eu achei maravilhoso essa questão do complexo, porque nós somos um ser complexo. Sim. Mas também a gente tem que sentir esse amor. Se eu sinto esse amor, eu me vejo como amada, eu posso te amar, Sim. entendeu? É essa leveza que a gente tem que ter. É muito mais do que a relação sexual em si. Muito. Isso seria o ápice, digamos. Mas o complexo, o viver isso,
o olhar, que nem diz você, o olhar diz tudo, né? Hoje a gente usa muita máscara, mas o nosso olhar, ele conta quem é você. Ele sorri, ele chora, ele entrega a tristeza, a dor que está dentro, mas a gente tem que aprender com isso, e maravilhoso, está me dando muita coisa boa, Ellen, apaixonada por isso. Mas olha, continuando aqui, deixa eu te falar algo assim, que eu convivo com muitas pessoas, com muitas mulheres, e eu vejo assim, até me coloco como uma história anterior que eu já vivi, coisas, digamos assim, que a gente viveu um relacionamento longo, uma história longa com alguém, e de repente tá assim, enfadado, a gente só tá vivendo, mas puxa, agora eu não me interesso mais pela área sexual, pela sexualidade, que nem fala, né? Só pensando, eu não tenho mais libido, amo meu marido, mas tá tão frio, e eu vejo assim, como as pessoas têm que buscar ajuda, né? Porque existe um amor, algo maior que tá precisando acender isso daí. Por causa, né? Vejo também pessoas que de repente, por infelicidade, se separaram e hoje estão vivendo algo diferente. Falam assim, nossa, eu com meu marido não tinha isso, hoje eu tenho um novo relacionamento, eu sou outra pessoa. Mas, né, o que fazer quando tá assim o casamento? Procura quem? Hein, Ellen? Então, o sexólogo, ele vem para realmente auxiliar esse processo. Então, o casal, ele pode procurar também, eu atendo tanto individual, 50 minutos é uma consulta individual, e 1h30 casal. Então, o que nós trabalhamos? A queixa principal é a libido, a queixa principal é que entrou na rotina, ou de repente estão se desentendendo, ou se completam em tudo, mas estão piores assim, e se falando de ter uma intimidade não existe mais. Então nós temos que resgatar o autoconhecimento e resgatar o processo de resposta sexual, que é algo que é maluco, que eu falo assim, ninguém chega com manual, ninguém sabe qual que é a resposta, o instinto tá falando quando você tá reconhecendo o teu corpo, mas ao mesmo tempo tem falta de informação da fisiologia corporal. A minha defesa, a minha especialização, eu defendi sobre a fisiologia do orgasmo feminino, que é algo velado, desconhecido. E um tabu. Então, todo mundo acha que é apenas o botão que é ligado e aquele processo vai te dar libido. E o processo de resposta sexual masculino, ele acaba sendo evidenciado exatamente porque tem o membro exposto. Então, quando a gente fala de região íntima feminina, tem um processo de resposta muito maior. O clitóris, ele é conhecido apenas como se fosse aquele botãozinho localizado, que se estimulado ou brincado com o oral, tem um processo de resposta. Mas se continua estimulando até aquela resposta que você conhece, fica sensível, incomoda, tá ótimo. Aquilo ali não chegou à descarga máxima de um orgasmo. O clitóris, ele é continuado, ele é enraizado nos grandes lábios, que eu falo que continua, eu comparo com, sabe quando você se alimenta e tem o frango, o peitoral do frango que você terminou de comer e tem o jogador? Sim. O clitóris é aquele desenho. Então ele continua nos grandes lábios e o clitóris, ele é enraizado no canal. E daí eu falo assim, a gente reconhece a parte maior, que é aquela que a gente briga, quem ficou com a parte maior é o premiado. Então ali é o que a gente reconhece. Mas quando a gente começa a ter essa sensação, o movimento de estímulo nos grandes lábios ou no canal continuado dá a sensação do múltiplo orgasmo que o filme erótico encena desde o começo, que é a nossa musculatura do abdômen com contração. Então a mulher fica aquele processo de contração, e o homem acha que o processo de movimentação seria o processo de resposta sexual. Só que a movimentação encenada naquele processo de eles escolhem os modelos, né? Por isso que falam que não importa o tamanho do processo de resposta sexual. No processo de estímulo, o canal tem a mesma reação que o canal do que a resposta masculina. No homem é exposto, na mulher tem dilatação para não bater no útero e não machucar no movimento da relação. Tem elasticidade, então pode ser um dedinho, quanto pode ser o movimento do brinquedo ou até mesmo da relação. E esse processo, ele é inflado no canal por causa das glândulas de Bartholin que soltam a lubrificação. O clitóris estimulado
começado com grandes lábios, depois chega no clitóris, depois que reconhece esse processo, você continua no canal para verificar onde que tem terminações, porque não existe um ponto específico, é chamado ponto G, porque é a continuidade dessa sensação que eu já reconheço no clitóris. Quando você continua nessa brincadeira, pode ser numa trepidação do brinquedo, pode ser no movimento de toque, no estímulo, aí você tem a sensação de contração, que daí é o reto abdominal, essa musculatura que contrai, e ao mesmo tempo quando você continua tendo essa sensação, eu falo assim que é como se fosse um mini ataque, né? Então por isso que às vezes a mulher tem medo, acha que vai arder, vai incomodar, ou vai até mesmo fazer o xixi, mas não, é a continuidade, a lubrificação pelas glândulas de Bartholin, e ao mesmo tempo a entrada do canal tem a glândula de Skinning, que faz sinapse cerebral, que você relaxa para aceitar a penetração ou aceitar o toque. Então tem uma ligação completa ao corpo. E quando eu consigo ter essa descarga orgástica, os nossos poros todos abrem. Uau. Saem todas as toxinas. É muito mágico. Alivia marcas de expressão, tira todo o processo, a imunidade aumenta, o nosso corpo ele suaviza, os níveis de hormônios são equilibrados, a parte de estresse extrema baixa, o nível de melatonina para você ter um bom sono aumenta. Então o corpo ele transforma nessa resposta. Que delícia. E quando você tem essa descarga máxima, todo aquele processo que eu comentei dos nós estarmos aqui, os apertos estão aqui, são de várias funções no nosso dia a dia. E quais são as nossas funções? Você sai na rua, tem alguém dirigindo na tua frente daquele jeito, você fala, comprou a carteira, filho da mãe, né? E o pessoal tá tudo estressado, e você chega, tem horários diferenciados, e esses estresses você não consegue explodir com a pessoa que tava ali. Você já... Às vezes você tem espaço e você até xinga ou faz sinal pra pessoa, ou né? xinga dentro do carro porque mesmo, mas xinga. Né? Só que assim, esse nível de estresse é tão grande que quando você chega no processo de intimidade, com quem você convive? Pode ser pais e filhos, pode ser bichinho de estimação, como eu falei, pode ser com um relacionamento. Você chega, abre a porta, a pessoa olhou pra você. Que tá me olhando? Que foi? Qual que é o problema? Ai, o que comer? Já não pensou no que tinha que comer? Vamos almoçar o que, jantar o que? Puxa vida, só eu que tenho que decidir. Aí começa a brigar por outras situações, porque comenta algo ali já. Eu dei só um simples exemplo, né? Um carro. É bem, mas tem muito maior. Tá assim, a pessoa te olhou, você jogou aquela pedra. Você pegou aquela pedra e a outra e bum, devolve. E aí fica esses grandes conflitos que acabam afastando para essa intimidade, né? Aí afasta da intimidade, eu não tenho nem toque íntimo, nem toque corporal. Eu não me resolvo comigo mesma. Porque eu não tenho espaço. Isso vai aumentando isso. E ao mesmo tempo eu vou levando mais tempo para ter resposta de amor, de carinho, de estímulo e até mesmo resposta sexual. Aí tá o grande perigo, porque se eu não tenho descarga orgástica, eu tenho mais nó na garganta e aperto no coração. Eu tenho menos processo de resiliência, menos paciência, qualquer coisa me tira do sério, então eu tenho que trabalhar essa suavidade diariamente. E é tudo isso a natureza aqui explicando do porquê que somos seres sexuados. E se eu não sou um ser sexuado, eu não tenho alguém, eu tenho que trabalhar ginásticas íntimas. Tanto o homem, existe o pompoarismo masculino, quanto as mulheres. E quando eu faço essa ginástica, eu ativo a circulação e eu faço com que essa cama elástica por baixo da gente segure os nossos órgãos. Olha. Porque se eu não tenho um ato sexual, que a natureza faça essa contração do processo de resposta íntima, ou se eu não tenho um toque íntimo, não preciso ter alguém, eu posso reconhecer isso no processo. Você mesmo se conhecer. Aí esse processo, fazendo com que você ative a circulação, você tem um assoalho pélvico saudável. Se eu não tenho um ato sexual, eu posso, e não tenho o reconhecimento íntimo, ou não trabalho essa ginástica íntima, ou não fortaleço, eu posso ter um deslocamento de bexiga, posso ter um deslocamento de útero e um deslocamento de reto. Que tem muito disso, né? Espirro, tosse, sai xixi, vou correr, opa, Deus, que vergonha. Na hora da relação não tô se sentindo tão lubrificada, dói, incomoda, arde. Vou ao banheiro, tenho dificuldades, não consigo evacuar, tô com problema no intestino, enfim. É um conjunto.
Aí a pessoa fica constrangida ou porque inflamou as veias anais, porque daí no processo de ir no banheiro demora mais tempo, não tem uma postura de ir ao banheiro. Então a gente pode até trabalhar esse processo num próximo bloco de explicar como você ir ao banheiro para você ter uma resposta saudável, íntima, mesmo não tendo alguém. Olha, é maravilhoso. Tudo que a gente está conversando aqui tá fantástico. Que bom. E eu digo assim, só vem complementando algo que eu tenho aprendido, tenho crescido, e você só veio me ensinar. Tô apaixonada por esse assunto e eu creio que os nossos telespectadores, a nossa galera que curte o hashtag deve ter muitas perguntas, mas a gente vai ter muito mais. As meninas vêm aqui para ainda continuar, mas gratidão, assunto maravilhoso. Continuem com a gente, hashtag mulheres. Quando você tira seu cérebro da zona de conforto, dá estímulos para que ele supere desafios e aumente seu potencial. Com aulas desafiadoras e divertidas, o método Supera deixa seu cérebro pronto para tudo, melhorando a performance na vida acadêmica, pessoal, profissional e mantendo sua mente saudável. Desperte seu cérebro, faça Supera. Assunto muito legal. Se tem um assunto que eu gosto é sobre isso, Ellen. Que bom. Gosto mesmo, não tenho tabus, não tenho preconceitos, porque afinal de contas é o nosso corpo, né? É a nossa natureza. A gente deve se amar como um todo, como você falou. Sim. Sexualidade é muito mais do que relacionamento íntimo. Sou eu, né? Eu me amar já é um fato de estar vivendo uma sexualidade. Mas no bloco anterior você falou alguma coisa sobre banheiro que aguçou, eu tenho certeza, não só a minha curiosidade, mas todo mundo que está assistindo. Sim. Então você pode falar um pouquinho sobre isso para os nossos telespectadores, inclusive para nós, né? Claro. Então, quando a forma como eu cuido da minha região íntima ou a forma como eu vou ao banheiro, ele influencia também no meu processo de resposta. Na minha resposta de libido, na minha resposta íntima, no meu processo de não ter vergonha da minha região íntima. Então, a maioria das pessoas, elas chegam e falam assim, nossa menina, espirrei, tossi, escapou um xixi. Eu fui pular na cama elástica, passei a maior vergonha, fiquei, nossa, tava úmida a minha calcinha. Ellen do céu, que dor que eu tenho até no sentar. Tô com uma dor na minha região íntima, porque eu não consigo, tô ressecada, meu intestino não funciona. Como que eu faço isso? Então, a forma como nós sentamos no vaso, ela influencia na nossa saúde corporal e íntima. Como? A maioria das pessoas senta no vaso, pega o celular, arca e fica lá. Ainda bem que eu não levo o celular para o banheiro. Leva o banheiro, leva o livro, o celular, qualquer coisa, né? Mesmo que você leve o celular ou leve o livro, traga ele à altura do seu rosto. E faça com que a tua coluna acompanhe essa altura. Porque se eu relaxo curvado, o reto ele não fica reto. Então, o nosso intestino ele é inteiro vivo. Até a gente tem estudado em neuropsicologia e tem verificado em psicologia que o nosso intestino é nosso segundo cérebro, gente. Então, ele é vivo, ele é constante. Então, as paredes dele estão sugando as proteínas da nossa alimentação. E quando vai até chegar no final, o bolo fecal tá ali esperando para conseguir ir no banheiro. Então nós temos duas esfíncteres, a esfíncter externa e a esfíncter interna. A esfíncter interna avisa, eu preciso ir no banheiro. A externa fala, agora não dá. Agora estou atendendo, estou trabalhando, fazendo... Aí quando pode estar liberado, você vai lá no banheiro. Só que daí você vai no banheiro e você fica curvada.
Então demora um pouco mais para você conseguir ir ao banheiro. E se demorar um pouco mais, eu falei que o nosso intestino ele é inteiro vivo. Aí ele tá ali, tudo que encosta na parede dele, ele tá sendo absorvido as vitaminas ainda até o último momento. Só que ele, a se absorver, ele tá tirando o líquido. Então ele tá ressecando. Aí você chega lá no banheiro, imagina, a mucosa é igual a nossa boca, ao nosso intestino. Quando chega ali, está sendo absorvido, vai friccionar. Esse friccionar aqui na pele firme, você vê as veias sendo dilatadas, mas você não sente tanto. Mas na mucosa, isso dilatado, eu posso ter uma dilatação de veias, quanto eu posso ter isso frequente todo dia, eu posso ter uma infecção, eu posso dilatar, eu posso desenvolver hemorroidas. Sim. Eu posso desenvolver até um afrouxamento de tanta dificuldade no banheiro, tanta força que eu tenho que desenvolver para conseguir ir ao banheiro. E essa postura e essa força que eu estou desenvolvendo, eu também estou fazendo com que essa cama elástica, ela tenha um pouquinho mais de afrouxamento. Aí, se eu não consigo trabalhar esse movimento, não cuido da uretra, consigo quando chegar no banheiro fazer todo o xixi para não ficar nenhum vestígio na bexiga. Quando eu consigo trabalhar esse movimento, eu consigo ter mais referência, porque a reclamação das mulheres é a seguinte: eu sinto mais a entrada e o final. O canal vaginal não sente, então esse não sentir também faz com que não tenha tanta força e tenha um deslocamento da bexiga. Então é assim que a gente vai tendo disfunções. Então a postura ao banheiro sempre vai fazer com que você também consiga expelir com mais facilidade o sangue no período menstrual, evitando acúmulo íntimo de sangue, endometriose, enfim, várias coisas que podem estar acontecendo que eu não estou facilitando a minha ida ao banheiro. É a mesma coisa aos homens, que quando eu trabalho esse processo de postura, eu também consigo fazer com que esse assoalho pélvico períneo entre a região anal e o saco escrotal tenha mais força, para que na hora da relação eu também tenha um processo de ereção duradouro. Então, para os dois é um processo de resposta também no ser humano, com o formato íntimo que tenha, a postura também. Quando você falou da questão do aparelho digestório, você veja bem, essa relação com o sexo, eu não tinha esse conhecimento. A gente sabe que o aparelho digestório, como você falou, é o nosso segundo cérebro. Se ele não funciona, é coração que não funciona, né? Quando a pessoa tem muitos gases, o coração pode ser afetado. Sei que várias outras coisas podem ser afetadas, mas não sabia essa questão íntima, para você ver bem como a gente precisa, né, tratar bem, né, cuidar da nossa alimentação, como você falou, essa questão de ir no banheiro, né, muitas pessoas que têm dificuldade, né, de ir no banheiro, às vezes é só essas pequenas coisas que tem que postura e tudo mais, corporal, né, mas falando sobre isso, né, uma das coisas assim que me chama muito a atenção, em casais héteros existe muito essa questão, né, de um dos lados ou não estar satisfeito ou não querer, como já foi comentado, né, da mulher que não passa por um tempo e depois, né, desgasta. E a gente vê que, por exemplo, existem casais homossexuais que se dão muito bem, né, que existe uma sincronia muito grande e eles sempre estão muito felizes. Você podia falar pra gente um pouquinho sobre isso? Como que é esse processo entre os homossexuais? Bom, a partir do processo que eu estava falando do autorreconhecimento e da satisfação corporal, você consegue trocar essa energia a outra pessoa que você se identifica. Sim. Então ali vem o processo de identidade. Então quando a gente está falando de homo ou de hétero, independente, se uma das pessoas não estiver bem consigo mesmo, não vai conseguir manter esse relacionamento. E ainda por ser um tabu, quando você fala em homo, as pessoas estão bem resolvidas e não, isso é o caminho que eu quero. A pessoa já sabe o que quer e como está se sentindo bem, e qual que é o processo que já reconhece e consegue dividir com o outro. Então, às vezes, tem um pouquinho mais de identidade um com o outro no processo de já reconhecer isso em si. Então, que é identificar a dificuldade nessa normativa do hétero, que daí vem aquela linha do machismo, vem aquela linha também do ele conhece, ela não conhece. Enfim, é muito particular. Às vezes vai conversar com alguém e às vezes a iniciação sexual é no núcleo que está inserido. Então a menina só
está em um vínculo de menina e o menino está só no vínculo de meninos. Então, o processo de identidade ou de reconhecimento corporal de dentro para fora. Se está bem consigo, vai dividir aquilo com outra pessoa. Mas tem um outro lado também. Às vezes não é identidade sexual, é aonde conseguiu trocar a sensação de prazer. Por isso que existe uma confusão muito grande entre identidade e o processo de sensibilidade e estímulo. Então a gente precisa trabalhar esse auto-reconhecimento que às vezes a pessoa não conhece ou não teve a oportunidade também de saber do porquê, do como, do qual resposta eu tenho. A importância do diálogo, né? Do diálogo e do conhecimento do ato ou do próprio corpo que ainda é velado. Se a gente vai procurar informação de sexualidade ou de sexo, vem pornografia ou região íntima, vem algo banal e vem algo de como se tivesse uma descarga orgástica, como eu falei, como algo apenas de fisiológico falando. Esse é um ser inteiro que está tendo aquele processo de troca. Então, quando você não tem informação ou não tem a oportunidade de se falar a respeito, geram muitas angústias. Então, a gente falando, por exemplo, de abuso sexual. Se a pessoa não tá, crianças estão reconhecendo sensações e vem alguém malandramente, inicia alguém sexualmente, ela pode entrar num parafuso. Peraí, isso foi legal. Será que eu sou homossexual? Ah, mas como que é a normativa? Ou como que é ter um ato sexual? Por que o corpo responde? Não se fala. Por que existe? Por que é? Qual que é o processo de excitação? Qual que é o estímulo? Porque se for falar, nossa, eu tô desprotegendo meu filho se eu falar disso. Ele vai sair por aí andando com todo mundo. Então essa é a preocupação, porque daí... Mas por que você não fala da sensação de estímulo que é a natureza? Por que você não fala do quanto é mágico e maravilhoso a pessoa se conhecer e depois ela vai trocar isso com alguém que se sinta à vontade para aquele processo? Sim. Né? Sem aquilo assim tem que ser assim, tem que ser assim, mas que você vai compartilhar aquilo que você conhece e você se sente à vontade para as duas pessoas formarem realmente uma coisa também, né, que as pessoas, quando você falou ali no bloco anterior de se amar, né, e as pessoas, daí você falou a questão, né, de isso é feio em mim, isso é feio aquilo, só que a gente tem que lembrar uma coisa, que para ser sensual você não precisa estar em cima do laço, né? Existem as gordinhas sensuais, existem as bem magrinhas sensuais, existem várias formas de sensualizar, né, dentro de uma relação. E é isso que muitas vezes barra as pessoas, né, nessa vida, né? Não, olha, eu sou gordinha, não vou atrair ninguém. Ai, porque eu sou magrinha demais. Ai, porque eu tenho celulite e tal. E a sensualidade é muito mais do que isso, né, doutora? Porque as pessoas chegam e falam assim, se existisse biotipo e número de manequim para você ter um orgasmo, ter uma satisfação sexual, ninguém teria também. Porque tem a normativa do modelo que mostram na televisão e só aquele processo daquele modelo, daquele biotipo, daquela forma que vai ter satisfação de vida? Não. Cada ser é único, como eu falei. Então, mas eu uso M, mas eu quero usar PP. Enquanto eu não estiver no PP, eu não tô aqui chutando nos cascos todo mundo que tá à minha volta. Adapta-se ao M, evidencia o que você já tem de mais belo e vai segura. Você pode vestir o PP, mas enquanto não está no PP, você vai aproveitar o dia de hoje. Sim. Aí você vai perceber, nossa, mas o M tá legal, está evidenciando o que eu tenho de belo, estou segura, mas por que eu queria fazer isso, usar o PP? Porque é pra as pessoas, na realidade... Porque é normativa, porque colocam aquilo como algo que tem que ser, igual a gente estava falando de gênero. É algo que tem que ser. Quando eu coloco em região íntima, algo que tem que ser. Quando eu coloco o homem, tem que cuidar de tal coisa, a mulher de tal coisa, é aquilo que tem que ser. Peraí. Por que a louça tem que ser uma mulher e não pode ser o homem? Sim. Por que o ser um bom chefe de cozinha vai ter que ter gênero? Por que o amor, né? Por que são vários pontos de interrogação que chega, mas se cada ser é único, por que tem que seguir isso? Nem as mãos são parecidas, né? Nada. Nós temos um número já de identificação, inclusive em algo feito pelo homem, que é o CPF. Mas se você for tirar digitais, é única. Mas ao mesmo tempo, se você for olhar, toda a formação do teu DNA é único. Sim. E por que a gente tem que seguir a normativa do número específico para ter aquele processo? Então, pessoas seguras de si, você olha assim e se fala assim,
Você olha alguém passando e você fala, nossa, aquela baranga com aquele gato. Porque assim, a gente tem a mania de julgar o outro, que é bonito, que é feio, vem de uma normativa também que a gente segue. Como que pode? Como que ela conseguiu? Ou o contrário, nossa, eu vejo duas pessoas assim, nossa, sempre tem uma. Como que pode ter coragem de ficar com aquilo, né? Porque você está seguindo um tipo de gosto. Mas por que eu tenho isso vinculado ao que tem que ter a normativa? Ou que tem que ter isso? Sim. Ou que tem que ser pares assim? É tão seguido, é tanta cultura falando em cima, é tanto algo pregado sem raciocinar o porquê, só multiplicado que já veio, que multiplicando que já veio. Então as pessoas não param para pensar e nem raciocinar do dia de hoje. Como eu falei, é tão simples. Se eu cuidar bem do meu dia de hoje, fazer o que eu tenho de melhor para eu me sentir bem e compartilhar isso com o outro, se eu fizer uma pessoa feliz naquele dia, ou um bichinho de estimação, eu estou fazendo o meu caminho. Se eu conseguir multiplicar ou compartilhar algo que eu já estudei, que eu sei com alguém, eu já ganho aquela página aquele dia. É isso que é o efeito da página da vida. Não é assim, eu fechar aquilo pra mim e se não for o máximo pra mim, não vai ser o máximo pra outra pessoa. Todo mundo tem direito de um dia ficar triste, um dia ficar aborrecido, um dia sentir agonia, um dia... Todas as sensações são permitidas e ao mesmo tempo você tem aquela página e aquele dia para resolver. Sim. Então hoje encerrei o dia, não foi tão legal, mas eu tenho a convicção que esse próximo vai ser bacana e depende de mim. Não colocar para o outro. Assim como reconhecer o próprio corpo e sentir sensações, eu não posso obrigar o outro. Porque ela não me dá prazer, porque ele não me dá prazer. Peraí. Prazer é algo que é trocado. Você tem prazer, você precisa alavancar isso para você compartilhar com o outro. Para o outro descobrir, peraí, você precisa saber conduzir, estimular e trabalhar isso para ser compartilhado. Sim. Então é aí que vem da nossa cultura, que daí é sempre culpando o outro por não ter prazer. Daí quando se aponta, você fala assim, peraí. Mas você também tá junto. Mas vamos dar uma pimentadinha? Pois vamos falar um pouquinho mais de relação assim, mais picante. Existem hoje existem muitos acessórios, né? Eu estava vendo que você tem um sex shop, né? Então usar os apetrechos, o que é bom para a mulher? Sugira alguma coisa para nós mulheres, o que é bom, inclusive para o homem, que dá um up na relação, né? Porque sempre é bom, né? Sim. Porque a relação igual todos os dias, às vezes realmente cai na mesmice, mas sempre é bom dar uma quebradinha de gelo, né? Claro. Porque principalmente casados que têm filhos, daí como você falou, corre do dia a dia, fica alguma coisa, né? A gente chega, às vezes fica meio, né? Assim, normal, casual, né? Porque tem que fazer. E não é assim. Então, de repente, tem que dar alguns estímulos, algumas brincadeirinhas. Então, fale um pouquinho pra nós disso, dá umas dicas, para que eu tenho certeza que tá todo mundo assim, ó. Ainda mais que a mulherada, com certeza, colocou o marido do lado, né? Pra ver e daí vai dizer, mas ele vai falar, ela tem o sex shop lá, eu tenho certeza que ela vai sugerir alguma coisa pra você, meu amor. Então, você que está assistindo, já convido a acessar uma loja virtual que vocês vão ter uma noção de tudo que eu estou falando. É sensualconcept.com.br. Quando você acessar lá, vai ter uma gama enorme de produtos, mas eu vou dar uma orientada, porque todos os produtos íntimos vêm escrito gel de massagem uso externo, porque é uma normativa do Ministério da Saúde para não descrever forma de uso. E quando as pessoas falam para mim que tem várias pessoas vendendo, sem um treinamento, sem uma orientação, estão gerando tabus e medos e insegurança em várias pessoas. Porque se você usar errado uma química, você vai ter repulsa. Se você tem repulsa, você evita aquele momento e pode evitar também o momento de prazer. Então, primeira coisa, o horário, gente. A gente tem horário para ir trabalhar, horário para almoçar, tomar café da manhã, dormir. Por que você não tem horário para reconhecer o seu corpo? Então, você precisa ter um horário, uma agenda para você ter prazer. Independente de você ter alguém ou não, você precisa desse horário. Tenha um espaço para você reconhecer o seu corpo. Descubra o seu horário. Aí, o segundo passo, nós trabalhamos aromas. Existe a natureza, primavera, verão, outono e inverno. Então, delícia. se nós trocamos essas estações para a pessoa não ficar na mesma, porque senão imagine assim, a pessoa só no sol e aquela pessoa que gosta do frio. Sol, 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 sol.
Imagina aquela pessoa que só gosta do sol e só tem o frio. Aí você pensa, meu Deus, e o contrário? Se a pessoa que gosta do maravilhoso em verão e só tem primavera, e daí tem alergia na primavera e só vai ter a primavera, enfim. Então, existe trocas de aromas e sensações, e hoje existe químicas com um hormônio sintético chamado feromona. O feromona é desenvolvido na nossa adolescência. É o hormônio da atratividade e autoestima, estamos fazendo sintético para colocar nas essências. Só que, quando você utiliza o fer, você pode usar no ambiente de trabalho, que as pessoas permanecem mais tempo e se sentem agradadas. Se você aromatizar o seu corpo e utilizar numa visita em UTI, a pessoa vai se sentir agradada com a tua presença, porque está trabalhando no sistema nervoso central. Mas se você utiliza o ferus, por que chamam de afrodisíaco se está agradando todo mundo? É porque se você vincular com um ato sexual ou um momento de sensação de prazer, a essência vincula no cérebro não só a agradabilidade, mas também o processo de resposta íntima. Quando o casal sente de novo, a essência preliminar já fica intensificada. Então você pode usar o ferus no seu sabonete íntimo, você pode usar no desodorante íntimo, pode usar no perfume, pode usar no aromatizante de carro ou de casa, cortinas, lençóis. Então você pode aromatizar, que não vai estar erotizando crianças, por exemplo, as pessoas ficam com medo que isso é erótico. Não, isso é agradabilidade, só vai se transformar em erótico se tiver um ato sexual. Aí nós temos aquelas pessoas que gostam do romantismo. As velas de massagem são sensacionais. Você acende ali a vela, tem um fogo, formou o óleo, até quem sabe que não queima vai virar a vela pondo a mão junto. Só que não queima mesmo, né? Porque o cérebro entra em alerta com fogo, né? Coisa primitiva, fogo queima. Mas você vai derramar, as velas não têm parafina. São essências que vão desenvolver o processo de massagem a 36 graus, a mesma temperatura do corpo. Existem as velas de hidratação e massagem, assim como existem as velas beijáveis. Ao mesmo tempo que você vai fazer a massagem, se você beijar, tem sabor. Então é um processo de cumplicidade entre o casal. Aí nós temos os óleos e géis de massagens, que são para massagem corporal, que são livres de óleo mineral e podem ser usadas como lubrificante. Tem em formato de gel, de creme, de óleo. Então, de acordo com a textura que a pessoa gosta, é o processo que pode ser utilizado na mucosa. Lançou um chantilly íntimo. Nossa, as pessoas escute isso, por favor. As pessoas têm uma mania de ter um fetiche com comida e região íntima. Só que a comida que a gente se alimenta, ela em região íntima, ela é bem rapidinho de transformar-se no processo de defesa do nosso organismo a ela. Então a gente desenvolve candidíase, corrimento, infecção, muito fácil, ou irritação na mucosa. Então eles lançaram um chantilly íntimo específico que você pode tanto chacoalhar o chantilly, colocar no sorvete ou para qualquer pessoa comer, quanto você pode colocar no corpo, quanto na região íntima. Ele é feito, não tem açúcar, ele é um lubrificante excitante que ao mesmo tempo tem sabor e tem a textura de chantilly. Então tem de morango, churros, algodão doce, então é muito legal de brincar e não é grudento. Se você pegar a espuma e espalhar, ela vai enxugar, vai ficar com um cheiro delicioso, dá vontade de morder e comer. Mas ao mesmo tempo ele é íntimo, então pode usar sem problema. Existem estimulantes energéticos, suplementos, maca peruana é importante para equilíbrio hormonal, ginseng para ativar a circulação íntima, complexo de vitamina B quando a pessoa não dorme, não se alimenta direito, faz com que todo o corpo absorva ao máximo o que você se alimenta para ter o equilíbrio. Então tem alguns que são chamados, tem nome científico e os nomes engraçados. O nome científico é Epimedium, é uma das ervas que utilizam para o homem ter um processo de resposta íntima mais intensa ou até mesmo musculatura. Eu tenho jovens de 18 a 80 anos comprando na loja. Então os senhores que já estão fazendo corrida ou biciclismo utilizam as cápsulas para resposta muscular e ao mesmo tempo auxilia no processo de resposta íntima, então tem mais libido. E nas mulheres, a maca peruana ajuda no processo de lubrificação e também a arginina ajuda na circulação do clitóris, lembra que eu falei do formato dos grandes lábios, então ele ajuda nesse processo. Existem os brinquedos com formato íntimo, assim como existem os brinquedos sem formato. Tem chaveirinhos vibros, tem batom vibro, tem estimulante de clitóris, tem estimulante com formato personal, que a gente chama, que é utilizado para ginástica íntima. Tem os formatos golfinho, tem o formato rabbit, que tem o estimulante externo e o interno, tem vai e vem, tem com controle de voz, tem com amplificador de som. Tem alguns modelos que agora é a última tecnologia, que é por controle por aplicativo,
aplicativo, que daí as pessoas podem baixar e tem um código específico. Se a pessoa estiver aqui ou do outro lado do mundo, vai ter o controle e um chat que você pode controlar o brinquedo da pessoa através do celular. Você pode criar vibrações, o celular, o brinquedo carrega igual o celular também, com carregador, não precisa bateria. Pilha, bateria, agora é tudo carregável. E ao mesmo tempo tem os brinquedos 100% à prova d'água. Eles são carregados por ímã. A maioria dos importados vem escrito à prova d'água, mas o prova d'água deles é que pode lavar. Se você mergulhar o brinquedo, ele queima o sistema e vai fazer com que não funcione mais aquele brinquedo. Então só é a prova d'água de verdade aqueles que carregam por ímã, porque daí o ímã não tem furo nenhum na peça. E você pode encaixar no corpo. E tem uns que são com formato que é tipo U, que você pode encaixar no ombro para uma massagem de relaxamento, pescoço. Eu falo assim, começa pela periferia e depois chega na região íntima. Então começou com peitoral, seio, mamilo, virilha, atrás do joelho, os encaixes do brinquedo. Depois pode ser encaixado na região íntima. E tem alguns que tem um encaixe perfeito que pode usar durante a relação. E também pode sair com ele, que são tão pequenininhos, esquece, veste a roupa normal e pode sair, pode dar o controle no celular. Então a pessoa pode estar brincando com você e ninguém sabe. Oh, meu Deus. Então é um 50 dólares sem usar. Então é um processo muito... Ou mais escuros também. Os brinquedos, eles são muito divertidos. E por que é legal um brinquedo? O processo de trepidação, vibradores. Essa vibração é como se fosse uma fisioterapia que acorda a circulação em várias partes do corpo. E isso dá a resposta. Eu falo assim, eu não tô afim. Aí você liga o vibro. Opa, eu estou. É um processo que ativa a circulação e te deixa a resposta mais rápida. Então eu falo pro casal, não tenha ciúme de um acessório que ele pode ser auxiliar no você desligar dos problemas, desligar daquela conta ou da doença Covid, ou desligar daquela nuvem, né? Para aquele momento ser de prazer e ter a descarga máxima. E daí química íntima, gente, a cada 3 semanas tem um lançamento. Tem as que são para dilatação, exposição de glande, sensibilização no processo de sentir o canal. Tem os provocadores íntimos, tem estimulante de virilha, períneo, região anal, próstata. Tem estimulantes que ativam a circulação, irrigam a circulação para facilitar o processo de ereção. Tem estimulante para trabalhar a circulação de clitóris dentro do canal. Tem estimulantes que você pode usar, tem uma química chamada orgástica, que você pode usar uma gotinha no clitóris antes de dormir. A partir de uma semana você consegue ter a percepção da circulação íntima para ter mais libido e mais estímulo. Tem química para mamilo, é um dos últimos lançamentos, é unissex, o casal pode usar. Quando você passa, ele tem uma reação térmica, ele tem sabor, então faz sinapse cerebral daquela região peitoral. E eu falo assim, independente da identidade sexual, mamilo, peitoral é uma região erógena. E dependendo da educação que a pessoa tem, sai daí, isso faz cócega, não pode. E às vezes nem a mulher permite esse processo e pode ter múltiplas sensações acordadas no mamilo. Então quando a gente trabalha também o processo, que também tabu, eu falo o corpo inteiro, o que fala em 4 paredes vale tudo que o casal permita-se. Então é um jargão, mas ao mesmo tempo nada que seja obrigado o outro fazer também é uma violência com você mesmo. Mas ao mesmo tempo, quando você não se permite conhecer ou trazer algo que faça você se sentir melhor, aí sim você descobre novas sensações que pode permitir novas. Quando você falou da questão da violência, né? Você tem que descobrir aquilo que você quer, que te faz bem, e ele também. Sim. Porque senão, se você faz aquilo, né, que o teu parceiro ou parceira, só um quer, chega a ser até meio que uma violência sexual, né? Você é obrigado a fazer exatamente. É como se você estivesse, de certa forma, estuprando a pessoa, porque você está fazendo uma coisa que ela não quer. Né? Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado com isso, né, sim, doutora? A gente tem que ter a informação. Eu quero fazer isso porque é o fetiche. Peraí, mas como que eu posso fazer isso de uma forma que eu me sinta confortável e melhor? Sim. Então, existe produto para tudo. Existe também lubrificante, gente. Um simples lubrificante neutro tem várias versões. Tem neutro sem cheiro, sem sabor, neutro com uma
refrescância, tem neutro quente, tem neutro com cheiro e sabor e quente, tem neutro siliconado para não sair com suor ou com banho, tem neutro com cheiro e sabor, então é uma infinidade que você pode trabalhar aroma, pode trabalhar essência, enfim, várias coisas que o casal vai se sentir melhor. Então é bem bacana de aprimorar e incrementar. Sim. E os acessórios vem de filmes, vem chibata, chicote, vendas, amarras, cintas, dominação, fetiche de estímulo, submissão. Tem várias coisas, assim como tem zoeira, né? Com Brincadeira certeza. de amigo secreto, inimigo secreto também tem bastante. Inimigo oculto, bem oculto. Mas é legal ser um inimigo sex cult, né? Que daí você aproveita o brinquedo, bastante. o acessório. E uma coisa também que é bom colocar, né? Que a relação sexual, ter sexo, ter prazer aumenta a imunidade da gente, né? Sim. Nesse momento que a gente tá vivendo, né? Do Covid. Processo de resposta, tirar a ansiedade exatamente. extrema. E aumenta a nossa, né? Nossa defesa, né? Então, gente, olha quanta coisa a gente falou, né? A gente tem que esquecer esse tabu de brincadeira, de ver assim, né? O marido chega, assim, se ele te dá um tapa na bunda, diz, bateu em mim na frente do... Né? Não, a gente tem que fazer desses momentos coisas assim agradáveis, felizes, porque é assim que a gente vive, né? Hoje para nós, o momento de hoje está sendo bom, minha companheira está me agradando, então se não tá, preste bem atenção em tudo que ela já falou, porque eu tenho certeza que a partir desse programa, o negócio aí vai esquentar. #mulheres.